Poucas coisas para se disputar nessa temporada de 2024, o próprio planejamento de 2025 já começa a entrar na pauta do Internacional de maneira gradual. E nisso, a gente foca para entender qual o destino de jogadores que pertencem ao Internacional e que estão ou estavam emprestados para outros clubes ao longo dessa temporada. Alexandre Alemão foi emprestado para o Oviedo da Espanha, David, que foi emprestado para o Vasco da Gama, e Baralhas, que foi emprestado para o Atlético Goianiense, tem os seus futuros já praticamente encaminhados. E a gente fala sobre eles agora, aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla, e nesse vídeo eu quero atualizar o futuro, a situação dos jogadores que estão emprestados pelo Internacional para outros clubes e que existem novidades importantes em relação a eles. Alexandre Alemão, que estava no Oviedo e que está no Oviedo da Espanha, David, que está no Vasco da Gama, e Gabriel Baralhas, que está no Atlético Goianiense. Antes disso, eu convido vocês a baixarem o aplicativo da Zapay, Z-A-P-A-Y, Zapay. A Zapay te ajuda a quitar os débitos do teu veículo, carro, moto ou caminhão. Se tu tem IPVA atrasado, licenciamento vencido, alguma multa que não chegou na porta da tua casa, tudo isso tu podes consultar através do aplicativo da Zapay. Usando ainda o cupom ADUPLA20, tu podes ganhar 20% de desconto nas taxas de operações parceladas em até 10 vezes, tá? Além disso, a Zapay tem um dispositivo, uma ferramenta que te permite ativar uma notificação para receber um sinal toda vez que você é multado na rua. A Zapay coloca uma notificação no teu celular. São vantagens do aplicativo da Zapay que tu pode utilizar para parcelar o débito do teu veículo. Vai lá, baixa o aplicativo, o link vai estar fixado aqui nos comentários e faz uma consulta gratuita, tá? Vamos pensar um pouco em 2025 do ponto de vista de formação de elenco. Jogadores que pertencem ao Internacional e que estão emprestados a outros clubes que podem desembarcar no estádio Beira-Rio ao longo de 2025. Eu quero começar falando a respeito de Gabriel Baralhas, que sim, deverá retornar ao Beira-Rio em janeiro de 2025. Essa informação ela foi repassada pelo presidente do Atlético Goianiense, o Adson Batista, que comunicou na imprensa goiana que não vai executar a opção de compra do volante Gabriel Baralhas junto ao Internacional. O Inter comprou Baralhas do Atlético Goianiense por 5 milhões de reais e depois emprestou o jogador para o Atlético Goianiense, colocando uma cláusula de compra, uma opção de compra para o clube goiano. Acontece que o clube goiano não vai executar esta cláusula. Portanto, no final deste ano de 2024, que é quando encerra o vínculo de empréstimo do Gabriel Baralhas, ele deve retornar ao Internacional. Com isso, início de 2025, Gabriel Baralhas estará no Inter. E convenhamos, não é um jogador que deverá estar nos planos da direção do Internacional ou de quem quer que seja o técnico do Inter no início da próxima temporada. Hoje seria o Roger Machado. É uma situação que o Inter vai ter que lidar, é uma situação que o Inter vai ter que administrar. Talvez colocar o Gabriel Baralhas para outro empréstimo, mas é um jogador que vai estar à disposição do elenco no início da próxima temporada, em função da não execução da opção de compra feita pelo Atlético Goianiense. Situações diferentes dos casos de Alexandre Alemão e David. Aliás, o Alexandre Alemão teve uma atualização agora na metade da temporada. Inclusive, a gente viu no BID, o Boletim Informativo Diário da CBF, uma movimentação envolvendo o Alexandre Alemão, que é o contrato dele se mexendo e sendo efetivado pelo Grupo Pachuca, que é o grupo mexicano que está comprando o Alexandre Alemão. O Inter inicialmente emprestou o Alemão para este grupo, que é um grupo mexicano e que detém sob os seus domínios, por exemplo, o Real Oviedo, clube da segunda divisão espanhola, do qual o Alemão joga e que inclusive subiu para a La Liga, tendo o Alemão um papel importante fazendo gol no jogo do acesso, inclusive. O Real Oviedo, que pertence a este grupo espanhol, ele tinha o Alemão por contrato de empréstimo e agora efetiva a opção de compra do Alexandre Alemão. Isso já estava muito bem definido do ponto de vista contratual, não havia a chance do Alemão voltar ao Internacional e essa opção de compra já estava estabelecida como obrigatória na metade deste ano. E agora o Alemão será oficialmente jogador do Grupo Pachuca. Ele pode jogar, inclusive, no futebol mexicano, no Pachuca, ou no Real Oviedo.
é uma escolha do grupo e do próprio alemão que isso será feito. Mas a compra do alemão já está estabelecida e ele não é mais jogador do Internacional, o Alexandre Alemão. Isso deve ser oficializado do ponto de vista contratual, também de sistema, nos próximos dias. Já David tem uma atualização importante. O David vem sendo titular no Vasco da Gama ao longo dos últimos jogos. Inclusive marcou um golaço no empate contra a equipe do Criciúma no último final de semana. E o David está batendo a cláusula obrigatória de compra do Vasco da Gama. O Vasco pegou o David por empréstimo e estabeleceu que, caso ele atuasse em 60% dos jogos da equipe na temporada, o Vasco executaria uma opção de compra do David por algo em torno de 2,5 milhões de euros. E essa cláusula está praticamente batida. Pelo que o David jogou ao longo desta temporada, é quase impossível que até o fim do ano o David não tenha os 60% dos jogos batidos. Principalmente se a gente levar em conta o fato de que o David é um titular hoje da equipe do Vasco da Gama, foi titular nos últimos 2 jogos e está vivendo um bom momento. Fez gol, inclusive, na última partida. O Vasco vai, então, através da sua SAF, executar a compra do David junto ao Internacional. É um valor de 2,5 milhões de euros aproximadamente que vai para o Inter e que desafoga um pouco esse prejuízo que o Inter teve com o David. Jogador que despertou um investimento do Internacional também nessa casa de 2 milhões de euros e que acabou não rendendo. O ano passado o Inter teve problema porque teve o David de novo retornando para o Internacional e teve que encontrar um outro destino para ele. Não será um problema que o Inter deverá ter na virada dessa temporada, porque em 2025 ele será oficializado como jogador oficialmente e definitivamente do Vasco da Gama. Atualização sobre 3 jogadores que pertencem ao Internacional e que estão encaminhando os seus futuros para o ano de 2024. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!